Então, galera, dando continuidade ao curso, agora a gente vai para a aula número 2. Então, corrida e as lesões no joelho. Então, ao final dessa aula, eu gostaria que vocês pudessem perceber, né, e discutir quais são as principais características das lesões no joelho em corredores, discutir fatores, né, que são os causadores dessas lesões nos joelhos, e também que vocês pudessem discutir formas de prevenção e tratamento dessas lesões. Vamos lá? Então, falar sobre lesão no joelho é uma coisa bem complexa. Por quê? Porque apesar do joelho fazer estritamente um movimento de flexão e extensão, as lesões que podem acometer essa articulação, elas são bem variadas e bem complexas muitas das vezes. Então, o indivíduo ele pode apresentar uma lesão de LCA, que seria a lesão do ligamento cruzado anterior, uma lesão do LCP, que seria o ligamento cruzado posterior. Normalmente, esse tipo de lesão acontece de uma forma traumática, né, ou de uma forma dinâmica. Esses indivíduos eles podem apresentar também a síndrome fêmuro-patelar e lesões em meniscos, tendinopatias, síndrome do trato iliotibial, luxações patelar, osteoartrite, lesão no complexo póstero-lateral, Osgood-Schlatter, cisto de Baker, enfim, são diversas as lesões que são apontadas na literatura que podem acometer o joelho. Porém, a gente vai tentar direcionar isso para os nossos corredores. Então, para a gente tentar direcionar quais são as principais lesões no joelho, eu escolhi esse artigo de 2002, que foi publicado no British Journal Sport Medicine, onde os autores acompanharam 2.002 indivíduos durante 2 anos. Então, 56% desses indivíduos eram do sexo feminino, 44% do sexo masculino. E o que eles perceberam? Que, sem dúvida alguma, a articulação do joelho foi a articulação mais acometida por lesões. Então, 42% desses indivíduos apresentaram algum tipo de lesão no joelho. E, claro, as outras regiões do corpo também apresentaram lesões, né? Então, o joelho foi seguido por tornozelo e pé, perna, quadril, tendão do calcâneo, coxa, lombar e outros. Nesse mesmo estudo, eles ranquearam as 10 principais lesões que os indivíduos apresentaram. E eles perceberam que a principal lesão, né, a lesão que ocorreu com a maior frequência, foi a síndrome fêmuro-patelar, seguido pelo atrito da banda iliotibial. As duas principais, então, são do joelho. A terceira lesão no joelho mais frequente foi a lesão meniscal. E a quarta lesão no joelho mais frequente foi a tendinopatia patelar. Então, para a gente abordar nessa aula, eu vou abordar essas 4 lesões: a síndrome da dor fêmuro-patelar, ou síndrome fêmuro-patelar, a síndrome do trato iliotibial, lesão meniscal e as tendinopatias. Então, para a gente começar a falar um pouquinho da síndrome fêmuro-patelar, a gente tem que definir o que é uma síndrome, em que consiste uma síndrome. Então, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas e de manifestações clínicas de uma ou de várias doenças, e elas vão ocasionar determinadas condições clínicas. Então, normalmente a síndrome ela não é uma coisa ou uma situação apenas, é um conjunto de situações. Então, o termo fêmuro-patelar parece ser apropriado, pois nenhuma distinção pode ser feita a respeito de qual estrutura da patela ou do fêmur está sendo afetada. Então, a pessoa normalmente ela apresenta aquela dor anterior no joelho, onde ela não consegue delimitar qual a região mais específica que tem dor. É uma dor um pouco mais esparsa. Por quê? Muitas das vezes, de uma forma clínica, a gente nunca vai conseguir delimitar se essa lesão está ocorrendo na patela ou no fêmur. Então, os autores preferiram definir essa dor nessa região como síndrome fêmuro-patelar, conjunto de sinais e fatores que acontece entre a articulação do fêmur e da patela.
acontece, é uma lesão bem frequente no esporte durante a corrida. Ela tem a incidência de 25%, né, das pessoas durante algum momento de sua vida vão apresentar uma dor fêmuro-patelar. Quando a gente pega para ver a literatura científica, tem diferentes apontamentos de números, mas a gente acredita que entre 20% e 40% de todos os corredores podem apresentar essa dor em algum momento da sua vida, principalmente os adultos jovens entre 19 e 35 anos, sendo que 2 a cada 3 casos ocorrem em mulheres. E quais são os principais fatores de risco para a síndrome fêmuro-patelar? Quando a gente pega para ver o ranking de principais fatores, a gente encontra que o desequilíbrio muscular e de tecidos moles, né, periarticulares, então músculo, ligamento, eles têm uma interferência e uma influência muito grande no surgimento dessa dor. Então a gente pode ver aqui na figura a pessoa fazendo o movimento do step down, a gente percebe que uma insuficiência muscular ou uma má ativação muscular faz com que haja um mau alinhamento desse membro. Anomalias ósseas também podem ocasionar a síndrome fêmuro-patelar. Então, pessoas que têm a tróclea rasa, que têm luxações de patela, que têm algum tipo de anomalia que dificulta a excursão da patela na tróclea, né, de uma forma saudável, pode também aumentar o atrito nessa região e predispor a dor fêmuro-patelar. E a gente pode perceber também na figura C o mau alinhamento do membro inferior. Esse mau alinhamento normalmente decorrente de uma alteração anatômica desse indivíduo. Então, pessoas que têm o joelho varo ou valgo, né? Mas principalmente o geno-valgo é o mais comum, e pessoas que têm alterações mais distais. Então, pessoas que têm a pisada supinada e mais constantemente, mais frequentemente, a pisada pronada. Então, abordando os fatores de risco, existem diversas evidências que sugerem que o mau alinhamento na descarga de peso é um resultado da rotação interna do fêmur em oposição ao posicionamento lateral da patela. Então, como a gente pode perceber aqui no vídeo, o indivíduo, na hora que começa a fazer a descida do step, principalmente por uma má ativação ou falta de força da musculatura abdutora e rotadora externa do quadril, faz com que esse membro medialize, né? Ele tem uma adução, uma rotação interna. Esse movimento faz com que a patela dele tende a se lateralizar, então aumenta-se a pressão sobre o côndilo femoral lateral, e esse movimento executado de uma forma mais frequente no dia a dia, claro que não uma descida do step, mas ao subir escada, descer escada, e pessoas que correm, então vamos imaginar que o indivíduo que corra 1000 metros, ele vai dar ali aproximadamente 500 passos com cada membro. Então esse movimento repetido pode gerar uma sobrecarga nessa articulação fêmuro-patelar. Então, a síndrome da dor fêmuro-patelar, ela vai ocasionar também redução da capacidade muscular para absorver forças elevadas. Então, o déficit do componente excêntrico, né, como a gente pode perceber aí no vídeo, na imagem, durante a corrida, vai ocasionar uma maior tensão fêmuro-patelar. Esse indivíduo ele não vai conseguir dissipar a energia da força da reação do solo na musculatura. A gente tem que ter em mente que o músculo ele serve não só para proporcionar o movimento, mas ele é o nosso amortecedor natural. Então, essa musculatura, sem conseguir absorver bem esse movimento, faz com que haja uma sobrecarga na articulação fêmuro-patelar. Então, no quadro, inclusive, que a gente pode perceber aqui no slide, a gente percebe que a flexão do joelho na resposta à carga, na velocidade que ela está correndo, que deveria acontecer entre 40 e 45 graus, está diminuída no membro inferior direito. E aí, pegando para ver os dois quadros ali, dos vídeos, o vídeo superior, onde a gente está filmando o membro direito, você pode perceber que ela absorve menos, tem uma menor flexão do joelho quando comparada ao vídeo de baixo, que é o lado esquerdo, o lado não lesionado.
essa é uma paciente que eu avaliei e que realmente apresentava essa disfunção, essa síndrome fêmuro-patelar. Ela tinha essa dificuldade de absorver a carga, muitas das vezes por dor, mas mesmo depois de um período de repouso, onde esse indivíduo, principalmente relacionado ao edema ósseo, a parte sintomatológica já está controlado, mas a incapacidade funcional, que foi no momento que ela chegou para fazer a avaliação, já estava sintomática, a incapacidade funcional ainda estava presente. A eversão do retropé e o movimento da tíbia e do quadril também são super importantes e são fatores causadores, quando de movimentos incorretos, da síndrome fêmuro-patelar. Então, o pico de eversão do retropé, ele mostrou-se positivamente correlacionado ao pico de rotação interna da tíbia em pacientes que apresentavam a dor fêmuro-patelar. Então, como a gente pode perceber, tanto no quadrante ali da avaliação dessa paciente, quanto no movimento da corrida, a gente pode perceber que toda vez que ela tem esse momento de resposta à carga, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, ela apresenta uma hiperpronação. E essa é a parte que a gente mensura, e que está descrita no quadro ali, eversão no apoio médio, tanto na marcha quanto na corrida, ela estava ali com angulações em limite superior ao de normalidade. Mas quando a gente observa a imagem também, a gente pode perceber que os joelhos dela quase se tocam, ou realmente se tocam durante esse movimento de corrida. E que o alinhamento ali pode sim ocasionar uma sobrecarga a essa articulação. Então, o aumento do valgo dinâmico do joelho, ele vai proporcionar um colapso medial e o estresse nessa articulação femoropatelar. E é possível a gente avaliar isso de uma forma mais objetiva. Então, na figura, a mesma paciente que a gente demonstrou o movimento de eversão do retropé, a gente percebe ela fazendo o movimento de descida do step. E vocês vão perceber que o padrão de simetria entre os lados é um padrão anormal. Ela muitas das vezes inclina o tronco para compensar, principalmente quando ela executa com o lado direito. E o lado esquerdo ela acaba tendo uma mativação do glúteo médio e dos rotadores externos, fazendo com que tanto no movimento do lado direito e o lado esquerdo ela compense. Então dá para perceber que é uma pessoa que não executa o movimento da forma mais eficiente. E quando a gente pega para falar sobre a dor fêmuro-patelar, a gente tem que ter em mente também que a cartilagem em si ele é um tecido aneural. A gente não tem dor na cartilagem. Normalmente, a dor que a gente sente, que o indivíduo sente na síndrome fêmuro-patelar, é uma dor de origem subcondral, ou seja, apesar da cartilagem ser um tecido aneural, a força aplicada passa para esse osso subcondral e esse osso que é inervado. Então, dependendo do tipo de sobrecarga que aconteça nessa região, vai acontecer até um edema ósseo e essa inflamação no osso subcondral é o principal causador do sintoma de dor. Então, um mau alinhamento do joelho vai ocasionar os primeiros prejuízos, que vai ocasionar uma sobrecarga mecânica, que vai impactar nesse joelho, e esse impacto nesse joelho, nessa cartilagem, vai ser propagado para o osso subcondral, e aí esse indivíduo vai reportar a dor. Ou seja, não vai ser no primeiro momento que ele vai sentir dor, mas sim essa escalada de efeitos, essa cascata de situações que vai culminar na dor, no sintoma de dor, e ali é que se percebe a lesão. Então, na presença de dor, na diminuição da atividade, há uma diminuição de atividade do tempo e de resistência muscular. E essa pessoa acaba também alterando os padrões de movimentos. Então, como a gente pode perceber aqui no vídeo, um outro indivíduo que apresentava uma lesão femoropatelar, do qual eu avaliei, a gente pode perceber essa marcha claudicante. Antes mesmo da gente tentar inferir qualquer dado objetivo, a gente percebe que não é um movimento tão normal. A gente percebe que ele está
correndo, mas correndo de uma forma forçada, está claudicando. E aí quando a gente pega para ver os dados objetivos dessa avaliação, o que a gente percebe? A flexão do joelho na resposta à carga com o lado direito, ela está diminuída. Essa flexão do joelho diminuída faz com que esse indivíduo absorva menos força de reação do solo, sobrecarregue ainda mais esse joelho, podendo ocasionar um aumento desse edema ósseo e propagando não só a sobrecarga relacionada à cartilagem, mas também propagando esses sintomas. E como que a gente faz uma abordagem terapêutica para tentar resolver esses distúrbios cinéticos funcionais, distúrbios relacionados à dor, durante o nosso processo terapêutico? Aqui eu não vou discutir todas as intervenções que a gente pode fazer, mas eu vou indicar para vocês o que eu tenho feito na minha prática clínica ao longo de mais de uma década atuando, né, quase que diariamente com lesões de joelho. Então, normalmente esse paciente chega para a gente com dor e o principal objetivo que o médico principalmente reporta para a gente, pelo menos na prescrição ali, são situações para controle de sintomas. Então, existem diferentes formas de se controlar a dor, controlar os sintomas, mas a gente tem que ter em mente que simplesmente atividades passivas, né, como correntes elétricas, como calor, frio, dentre outras modalidades passivas, não vão resolver a situação desse nosso paciente. Então, um programa de fortalecimento muscular, um programa de treinamento neuromuscular e um retorno progressivo vai ser fundamental para que esse indivíduo possa retornar à sua funcionalidade normal. Então, por exemplo, aqui no vídeo a gente pode perceber um exercício terapêutico que constantemente eu utilizo com os meus pacientes, que é o mini agachamento usando o apoio unilateral. Então, no vídeo superior, vocês percebem que além da simetria, né, de ser um movimento um pouco mais bonito de se ver, a gente pode perceber também o alinhamento do joelho em relação ao tornozelo e quadril, um alinhamento do quadril em relação ao lado direito e ao lado esquerdo. Então, esse seria um movimento adequado e eu tento ensinar os meus pacientes a fazer esse movimento de uma forma adequada. A gente tenta treinar esse movimento funcional de uma forma estática e criar condições motoras para que ele faça esse movimento de uma forma estática, para que depois ele consiga fazer de uma forma mais dinâmica, em exercícios às vezes um pouco mais desafiadores. Da mesma forma que a gente pode perceber no vídeo de baixo o movimento incorreto e que normalmente é o padrão que esses pacientes apresentam para a gente no momento da sua primeira sessão de fisioterapia, no momento da avaliação. Então, a hora que esse indivíduo faz o agachamento, as pelves, né, os dois lados acabam ficando inclinados, principalmente por uma má ativação de glúteo médio e rotadores externos. Esse joelho acaba se medializando, né, fazendo uma adução e uma rotação interna. E como a gente viu, isso é um movimento que pode sim ocasionar sobrecargas mecânicas nessa articulação e ao longo do dia a dia ocasionar dor. Falando um pouquinho da segunda lesão que mais acontece em corredores, a gente vai abordar um pouco agora a síndrome da banda iliotibial. Então, é uma lesão que acontece tanto em mulheres quanto em homens. Quando a gente vai procurar na literatura algumas definições e alguns papers que explicam esse tipo de lesão, a gente percebe também ainda uma não coerência ou convergência de dados, mas em mulheres ela é reportada entre 16% a 50% da população corredora, porém ela é uma lesão mais prevalente em homens. Então, de 50% a 81% da população de corredores pode apresentar essa dor. Estima-se que 5% a 10% dos corredores vão apresentar esse tipo de dor em algum momento da sua prática esportiva, e a causa mais comum de dor da dor lateral no joelho de corredor. A etiologia dessa lesão é uma lesão não traumática ocasionada pela flexão repetida que provoca a inflamação da estrutura. Porém, quando a gente se debruça sobre a literatura, ainda também não há uma convergência de opinião para falar se esse impacto é por excesso de atrito ou por uma compressão.
porque a gente sabe que anatomicamente falando, logo abaixo dessa região onde ocorre a inflamação, no nosso corpo está presente uma bursa. Então alguns autores defendem que esse excesso de movimento, essa flexão repetida, acaba comprimindo um pouco essa bursa e vai ocasionar inflamação, dor, os sintomas, e outros autores acabam defendendo que é o atrito mesmo da banda contra essa região que vai ocasionar a inflamação. Mas o que é coerência, o que eles convergem de opinião é que esse movimento ele ocorre em 30 graus de flexão. É o momento que a banda iliotibial passa pelo epicôndilo lateral do fêmur e acontece esse atrito. E aí a gente fala síndrome da banda iliotibial. É importante a gente saber quais estruturas anatômicas, né, estão envolvidas nesse tipo de lesão. Falando de movimento, de estrutura ativa, a gente tem a parte do tensor da fáscia lata, que se origina na crista ilíaca, na espinha ilíaca anterosuperior, e onde está inserido o trato iliotibial. A principal função desse músculo é flexão, abdução e rotação medial do quadril e rotação lateral do joelho. E falando um pouquinho sobre fatores de risco, quando a gente vai ler sobre fatores de risco, a gente tem uma imensidão de informações, porém a gente não tem normalmente um fator só que vai ocasionar isso. Pelo que a gente percebe, são diferentes fatores que aí, nesse mesmo indivíduo, acabam convergindo por ocasionar essa inflamação. Então, um dos fatores apontados é a cinética e cinemática do quadril, dos joelhos e dos pés quando alteradas. Então, por exemplo, tanto a adução quanto a abdução do quadril, quando ela ocorre de uma forma não funcional, ela pode sobrecarregar essa banda iliotibial. Na adução, a gente percebe que esse membro inferior ele medializa um pouco mais, deixando essa banda um pouco mais tensa. Na abdução, normalmente uma fraqueza dos abdutores faz com que o tensor da fáscia lata esteja mais ativo e faça também com que aconteça o aumento da tensão. A rotação do fêmur e da tíbia. Como a gente percebeu, por o músculo, por essa região, né, esse tecido começar aqui na região do quadril e descer até o nosso joelho, a tíbia, ele vai ter influência tanto em movimentos do fêmur e da tíbia. E aí o que os autores defendem, quando acontece uma ativação acentuada desse tensor da fáscia lata, a tíbia pode incorrer numa rotação lateral e isso sobrecarregar ainda mais, ocasionando um atrito. E a gente percebe também que eversão e inversão desse pé, né, movimentos mais distais, também podem promover o aumento da tensão nesse tecido. Mas o que é convergente também na literatura é que a maior parte dos indivíduos que apresentam a síndrome da banda iliotibial apresentam um desequilíbrio da musculatura do quadril, seja em abdutores, seja em extensores. Aquela região normalmente ela fica com a função alterada. Então essa é uma paciente que eu também avaliei no meu dia a dia, durante a prática clínica, e antes da gente falar os motivos que ocasionaram a lesão dela, a gente pode perceber o padrão de movimento dela. Então pode perceber que é uma pessoa que corre de uma forma mais sentada, o comprimento do passo dela está aumentado, ela está com o solo muito na frente, isso faz com que a força de reação do solo esteja aumentada. Então, vendo a mecânica do movimento dela, a gente já percebe que as articulações dela vão sofrer de alguma forma alguma sobrecarga. Levando para o dia a dia, depois da avaliação, foi uma paciente que eu consegui seguir durante um período. Ela apresentava uma fraqueza de glúteo máximo, então a fraqueza de glúteo máximo fazia com que ela fizesse uma menor extensão do quadril, e isso forçando um pouquinho mais outros segmentos corporais para compensar isso. Isso também ocasionava uma tensão maior na fáscia lata e ela também tinha um déficit da musculatura de core. Então, esse desequilíbrio de tronco também ocasionava um aumento, né, na tensão
da banda iliotibial. A gente tem também descrito na literatura como etiologia dos fatores extrínsecos, né, para a lesão, os calçados e o terreno. Porém, no ambiente terapêutico de avaliação, como a gente utilizou a esteira, a gente percebeu que não tinha tanta influência.